Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast, a nova Advocacia Tributária pós-reforma. Meu nome é professor Alexandre Maza e aqui nesse programa e podcast nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero advogando para contribuintes depois da reforma tributária. E hoje eu vou falar de um dos temas centrais da reforma tributária, que é a tributação de mercados sensíveis. Antes disso, dois recados. Estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, inclusive o curso de advocacia tributária pós-reforma, mas também o Advogue para Servidores e o novo curso que é o Advogando em Licitações. Se você quiser saber mais sobre esses cursos, clica no link que está na descrição desse vídeo ou então vai direto lá no Google e digita escoladomasa.com.br. E quero reforçar que o objetivo de todas essas lives e podcasts é que eu advogue com você. É isso mesmo, sempre que entrar uma causa no seu escritório e você precisar de ajuda, fala comigo, manda uma mensagem direta pelo Instagram, que é o caminho mais curto para falar comigo, e a gente discute os termos dessas parcerias. Vai ser muito legal eu advogar com você nas suas causas aí no escritório. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre tributação de mercados sensíveis. O que é isso? A reforma tributária prevê uma série de incentivos fiscais, que na verdade são isenções, para determinados setores, basicamente setores de profissionais liberais autônomos. O objetivo disso é estabelecer uma padronização de tributos, já que dependendo do mercado, o tributo pode ser maior ou menor. Então a reforma vem com uma série de benefícios. Por quê? Porque esses mercados são considerados mercados de alto interesse público e, portanto, a isenção traz benefício fiscal que ajuda esse mercado a se desenvolver. Interessante que os benefícios previstos são reduções de alíquotas, o que nós chamamos tecnicamente de isenções parciais. Reduzir uma alíquota nada mais é do que dispensar o contribuinte do pagamento de parte do tributo. O certo seria chamar de isenção, mas há um problema técnico com as isenções, porque a revogação de isenção é um procedimento muito complexo, ainda que seja uma revogação parcial. Então, o legislador vem desenvolvendo técnicas para fugir desse regime jurídico complexo para redução de isenções. Então, diminuir uma alíquota é uma forma de escapar, ainda que parcialmente, desse regime tão complicado de revogação de isenções. E importante, como será uma lei complementar de regulamentação da reforma que vai estabelecer essas isenções e, basicamente, a isenção é de um imposto municipal, que é o IBS, né, o Futuro Imposto sobre Bens e Serviços, a natureza jurídica é de isenção heterônoma, que é uma isenção concedida pela União, essa lei complementar é federal, em relação a tributos que não são dela. Interessante, não confunda isenção heterônoma com imunidade. Embora a previsão desses benefícios fiscais esteja na própria Constituição após a emenda da reforma, não é a Constituição que libera o pagamento, ela manda o legislador liberar. Se fosse a própria Constituição dando benefício, aí nós teríamos uma imunidade. Mas quando a Constituição manda a União isentar tributo que não é dela, nós estamos diante de uma isenção heterônoma, que é uma isenção concedida por entidade tributante diversa daquela competente para instituir o tributo. Outra observação importante sobre os benefícios fiscais em mercados sensíveis é que isso se trata de uma tributação extrafiscal. O que é uma tributação extrafiscal? Extrafiscalidade é o fenômeno pelo qual o tributo é utilizado para atingir objetivos que não são meramente arrecadatórios. A extrafiscalidade, portanto, é uma técnica de política tributária. Sempre que o legislador quer incentivar determinado comportamento e ele utiliza o tributo como meio desse incentivo, nós falamos que há uma extrafiscalidade. Sem dúvida,
nos incentivos fiscais de mercados sensíveis, nós estamos diante do fenômeno da tributação extrafiscal, porque o objetivo é desenvolver, de um lado, uma chamada fiscalização dos mercados sensíveis, e a fiscalização não é uma finalidade arrecadatória, e, ao mesmo tempo, um incentivo, um fomento aos profissionais que atuam nesses mercados. Tanto o fomento quanto a polícia da economia, a fiscalização da economia, são tarefas extrafiscais que, nesse caso, a tributação está cumprindo. Lembro ainda que o assunto se conecta com o chamado princípio da subsidiariedade no direito econômico brasileiro. O assento constitucional desse princípio é o artigo 173, segundo o qual o Estado não pode explorar ele mesmo a atividade econômica, a não ser em situações que não haja interesse do particular realizar essa atividade. Então, as atividades econômicas, elas incumbem primeiramente ao particular. Quando não houver interesse público para o particular desempenhar, só aí o Estado, subsidiariamente, portanto, como um agente secundário, é que pode desempenhar essa atividade. Quando o Estado não desempenha atividade econômica, ele tem o poder de fiscalização. O direito a esse benefício incumbe ao particular, ao contribuinte. O que significa dizer que não é o poder público que vai dar o benefício logo de cara. Tem que demonstrar o preenchimento de requisitos. E esse ônus incumbe ao próprio favorecido, que é o contribuinte. Que mais? Há uma nota aqui de estranhamento em relação à tributação extrafiscal dos mercados sensíveis. Então, o que eu dizia? Eu dizia que o ônus de provar o direito ao benefício incumbe ao contribuinte. O que quer dizer o seguinte: não basta a publicação da lei para que o contribuinte tenha já garantido o direito a esse benefício. Ele tem o dever de comprovar perante o fisco o preenchimento das condições legais e, a partir do preenchimento dessas condições legais, é que o benefício será concedido. Estamos diante, portanto, do que se chama de uma isenção condicionada. Para que ela produza todos os seus efeitos regulares, será preciso que o contribuinte demonstre o preenchimento das condições da vantagem, que só a Lei Complementar de Regulamentação da Reforma estabelecerá, e a partir daí haverá um ato unilateral concessivo do benefício pelo poder público. Eu dizia também que eu estranho muito a redação do artigo 9º da Emenda Constitucional da Reforma, porque, em vez do artigo 9º mandar a concessão do benefício, ordenar como um imperativo ao legislador, é utilizada uma fórmula muito comum chamada de poderá prever. A lei poderá prever o benefício. O que é esse poderá prever o benefício? É uma mera faculdade. Então, eu acho esquisito que a reforma tributária tenha feito isso. Eu acho estranho que a reforma tenha dito que o benefício poderá ser concedido, quando, na verdade, deveria dizer que o benefício deve ser concedido. Ficou aqui uma margem de discricionariedade para o legislador. Bom, em todos os casos, esses benefícios fiscais a mercados sensíveis devem ser uniformes em todo o território nacional. Isso para atender a um princípio chamado de princípio tributário da uniformidade geográfica, que é uma espécie de projeção da isonomia em relação a benefícios e tributos federais em todo o território nacional. Interessante, como que esses benefícios serão por dentro? A reforma tributária prevê 3 reduções de alíquotas, dependendo de qual é o mercado sensível específico. Lembro que essas reduções dizem respeito a 2 tributos novos, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é um IVA municipal e estadual, né, Imposto sobre o Valor Agregado, e as mesmas reduções se aplicam à CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que é um outro IVA de competência da União. Por isso que nós falamos que a reforma tributária instituiu no Brasil o IVA dual.
Imposto sobre Valor Agregado dual, porque por dentro esse tributo é repartido em dois outros subtributos, o IBS e a CBS. Muito bem. Quais são os mercados em que haverá 100%, ou seja, uma isenção total dos dois tributos? Dispositivos médicos e de higiene pessoal e menstrual, produtos hortícolas, frutas e ovos, serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação sem fins lucrativos, automóveis de passageiro conforme critérios e requisitos da lei complementar quando adquiridos por pessoas com deficiência ou com transtorno no espectro autista. Ainda, redução em 100% da alíquota da CBS para serviços de educação de ensino superior do programa ProUni, isenção de até 100% das alíquotas de tributos, que são o IBS e a CBS, para reabilitação urbana de zonas históricas e áreas críticas de recuperação, e ainda a previsão de redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS para serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, o que é um incentivo fiscal vindo em boa hora, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, serviços de transporte público coletivo de passageiros, serviço rodoviário, metroviário, urbano, semiurbano, metropolitano, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda, produtos agropecuários, aquícolas, que são peixes e frutos do mar, pesqueiros, florestais, extrativistas, insumos agropecuários e aquícolas, produtos artísticos, culturais, produções artísticas, culturais, eventos, jornalísticas, audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional, além de bens e serviços relacionados à soberania, segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética. E, por fim, a reforma tributária prevê redução de 30% nas alíquotas, ou seja, uma isenção parcial para operações beneficiadas de alíquotas de tributos do IBS e do CBS, no caso de serviços de profissão intelectual, natureza científica, literária ou artística, desde que sejam submetidas à fiscalização por conselho de classe. Veja que a reforma tributária foi muito generosa na concessão de benefícios fiscais. Ainda a reforma precisa de uma regulamentação infraconstitucional, que está sendo discutido nesse momento no Congresso Nacional. Estima-se que em agosto a reforma tributária seja totalmente aprovada, já foi aprovada na Câmara e depende do Senado. Nós estamos fazendo ao vivo essa live no dia 19 de julho de 2024, durante o recesso, e a bola está com o Senado quando o Congresso voltar aos trabalhos no início de agosto de 2024. E aí fica uma pergunta: quem que vai pagar a conta, hein? Dessa generosidade toda da reforma, porque o governo declarou que a reforma vai ser feita integralmente sem aumento de tributo e sem perda de arrecadação. Ou seja, a ideia do governo é fazer um equilíbrio, uma compensação. Toda vez que se estabelece um benefício fiscal, é preciso que haja em contrapartida alguém no território nacional que passe a pagar mais tributos. E já há uma queda de braços no Congresso Nacional, nos bastidores da reforma, para ver quem que vai ficar com esse prejuízo de pagar mais tributos. Por enquanto, como eu disse, ainda depende de uma regulamentação, mas por enquanto, carros elétricos e setores da construção civil estão sendo sobretributados. Não sei se isso vai no Senado ser alterado, se essas duas bancadas dos automóveis e da construção civil vão ter força para compensar de algum jeito esse aumento da carga tributária ou até deter esse aumento da carga tributária. Não sei, mas por enquanto há esses setores que estão pagando a conta, especialmente no caso de imóveis novos de alto padrão. Falar muito rapidamente sobre
a reforma e a tributação de profissionais liberais e advogados. Não sei se você já reparou nisso, mas algumas profissões têm um interesse público tão relevante que o Estado assume um papel de fiscalização dessas profissões e institui conselhos de classe de fiscalização. Muitas profissões têm conselho de classe. Então, os advogados têm a OAB, os médicos têm o conselho de medicina, dentistas têm o seu conselho profissional, profissionais de enfermagem têm, corretores de imóveis, engenheiros, arquitetos e tantas outras. Mas por que essas profissões? Porque essas são consideradas as profissões mais relevantes pela legislação brasileira. Eu abro um parênteses aqui para estabelecer uma crítica. Do meu ponto de vista, a profissão mais importante de todas não é nenhuma dessas. É a profissão de professor. O dia que os professores ganharem mais que ministros do STF, que é uma proposta que eu tenho feito, eu faço sempre uma defesa militante dessa ideia, que o maior salário no serviço público brasileiro seja o de professor, esse país vai ser colocado de cabeça para baixo e a educação vai receber, de fato, um tratamento melhor à educação pública, o que favorece o país como um todo. Mas, por enquanto, esses conselhos de classe, que muita gente confunde com sindicatos, e não são sindicatos. O sindicato existe, esse sim, para a defesa dos interesses intrínsecos da categoria. Os conselhos de classe, não. Os conselhos de classe são órgãos de fiscalização, eles limitam a atividade desses profissionais. Tanto que, se você reparar, uma das atividades principais do conselho de classe é licenciar o exercício da profissão. Ninguém pode exercer advocacia no Brasil sem estar habilitado pela OAB, passar no exame de ordem, retirar a sua carteira. O que é isso? É uma fiscalização sobre a qualidade dos advogados que estão chegando no mercado. Só os conselhos de classe podem fazer isso. E eles podem tirar a licença. É muito comum, no caso de médicos que sofrem processos disciplinares por condutas graves, que eles percam o direito à certificação. E o que é isso? Isso é uma limitação absoluta do exercício da profissão. Conselhos de classe fazem isso. Bom, essas atividades de conselhos de classe são financeiramente sustentadas por benefícios parafiscais. Agora há pouco nós falamos de extrafiscalidade, um tributo que não tem finalidade arrecadatória. Não confunda a extrafiscalidade com a parafiscalidade. A parafiscalidade é uma delegação legislativa da capacidade de cobrar tributos. Então, se o tributo é municipal, como regra, quem cobra é o município. Se o tributo é estadual, como regra, quem cobra é o Estado. Sendo federal, como regra, quem cobra é a União. Quem tem, portanto, a competência tributária, em regra, tem a capacidade para arrecadação. Quem cria é que cobra o tributo. Mas essa mesma entidade competente para criar o tributo pode aprovar uma lei delegando a arrecadação para outra entidade. E aí essa entidade que arrecada fica com os recursos provenientes da arrecadação. Isso chama parafiscalidade. Os conselhos de classe fazem isso. Para sustentar a estrutura do conselho de classe, a União aprovou diversas leis, uma lei específica para cada conselho, dizendo assim, olha, os conselhos podem cobrar anuidade dos seus profissionais. E essa anuidade é que sustenta toda a estrutura fiscalizatória de um conselho de classe. Não falei, mas deveria ter dito, os administrativistas consideram que os conselhos de classe são autarquias, entidades de direito público da administração indireta. Lamentavelmente, há vários anos atrás, o Supremo Tribunal Federal falou: conselhos de classe são autarquias, menos um. Qual que é o único conselho de classe que não é de natureza autárquica, segundo o STF? A OAB. Não sei por que razão, talvez porque o lobby de nós, advogados, no Congresso Nacional e perante os tribunais superiores seja o mais forte de todos, talvez só equiparado à força que a magistratura tem no nosso país, a OAB escapou das garras da estrutura estatal e conseguiu ser considerada pelo STF uma entidade sui generis. Ou seja, quando nós não sabemos alguma coisa, nós falamos não sei. Quando o STF não sabe alguma coisa, ele diz que é uma entidade sui generis. Fato é que a OAB
virou essa teratologia jurídica, um conselho de classe que, ao contrário de todos os outros, não tem natureza autárquica. Bom, depois de muita controvérsia, encerro, e pressão dos conselhos de classe, a reforma tributária vai, por enquanto, reduzindo em 30% as alíquotas do IBS e da CBS para profissionais liberais. É isso que consta do artigo 9º, parágrafo 12 da emenda da reforma tributária, abro aspas, lei complementar estabelecerá, veja que aqui não está, poderá estabelecer. Aqui a Constituição está dando um comando para o legislador, é um imperativo, uma ordem obrigatória. As operações beneficiadas com redução de 30% das alíquotas dos tributos de que trata o caput. Prestação de serviços de profissional intelectual, natureza científica, literária, artística, desde que sejam submetidas à fiscalização por conselho de classe, terão 30% de redução de alíquotas, uma isenção parcial do IBS da CBS sobre suas atividades e receitas. Bom, lembro que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, inclusive o Advocacia Tributária atualizado com a reforma, o Advogue para servidores e o Advogando em licitações. Se você tem interesse em se capacitar e começar a atuar nesses nichos, saiba mais sobre os cursos no descritivo desse vídeo aqui, ou digitando no Google escoladomasa.com.br, porque lá você vai encontrar explicações completas sobre todos esses cursos. Lembro, para encerrar, que o objetivo dessas lives e podcasts é estabelecer parcerias na advocacia com você. Eu falo aqui 2 vezes por semana, em lives de até meia hora, para te capacitar e assim você poder ser um parceiro meu na advocacia. Entrando uma causa no seu escritório, de qualquer nicho que você sentir necessidade de ajuda, entre em contato comigo, manda uma mensagem direta pelo Instagram e a gente discute os termos da parceria. Poderia entrar também por meio do site do meu escritório, que é masaadvocacia.com.br, mas o caminho mais curto para falar direto comigo é mandando mensagem direta pelo Instagram. Valeu? É isso. Bom final de semana. Se Deus quiser, semana que vem estaremos mais uma vez na terça-feira, 19h07, horário de Brasília, com o programa Advogando em Licitações, e na sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, horário de Brasília, este programa Nova Advocacia Tributária pós-reforma. Valeu, até a próxima, obrigado, tchau.